Pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês orgulhosamente o primeiro jogo compilado pelo compilador MSX Baixo ASME. É uma vitória para mim particularmente, ter conseguido fazer com que um programa BASIC de um jogo bem básico, mas um jogo que é jogável, consiga ser compilado por completo e consiga funcionar aqui no formato binário. Vou carregar aqui a ROM do programa. É uma adaptação do programa escrito pelo Mário Cavalcante lá para Clube MSX. O Kata Meteoro é a versão gráfica. Isso aqui está rodando a versão compilada em ROM. Ela funciona tanto com o joystick quanto com o teclado. Vou dar um espaço aqui para iniciar o jogo. E aqui o objetivo é você pegar os meteoros, tal qual na revista da versão em texto, né? Que é a versão gráfica. Então aqui tá funcionando aqui a jogabilidade básica, né? Quando ele finaliza, ele dá essa mensagenzinha de final de jogo, né? Quando acaba a energia, e inicia o jogo novamente. Eu posso entrar aqui novamente e voltar aqui a jogar. Ele tem um placar, né? Tal qual lá na versão, tem energia aqui. Então tá funcionando. São aqui basicamente dois sprites, um texto aqui com print imprimindo na tela gráfica, alguns pontos simulando estrelas. Eu estou rodando aqui no emulador de MSX2, mas se eu rodar no MSX1 ele também funciona. Ele também adapta aí para a tela do MSX1. Eu vou mostrar aqui o código basic dele. Deixa eu tirar o cartucho aqui. Aqui é o código basic. Tem um pouco do original do Mario, mas eu adaptei muita coisa. Tem alguns comandos aqui que eu dei um trabalho muito grande para fazer funcionar, que é por exemplo, o interval, que conta o intervalo, que faz com que rode um trecho de código para o intervalo, né? Teve aqui o print no modo gráfico, que eu já tinha feito anteriormente. O comando play ele está fazendo agora de forma direta. Ele está conseguindo chamar na ROM basic o trecho exato do play. Ele não está perfeito, 100% perfeito, mas já está funcional. Nesse ponto aqui mais embaixo, ele consegue ver se o play ainda está rodando. Está aqui um trecho que deu muito trabalho, que é fazer o on sprite, que é quando tem a colisão de sprites, né? Isso funcionar, porque isso funciona na BIOS junto com o temporizador do MSX. É extremamente complicado para entender como é que isso funciona, para depois fazer a implementação aqui no compilador. O interval é a mesma coisa, está ligado no temporizador da BIOS do MSX. Um pouco mais de código aqui para ler tanto do teclado quanto do joystick. O put sprite aqui funcionando também. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem o sprite on e off, que é para colisão. Tem aqui o interval on e off para poder ligar ou ativar o temporizador. Um play aqui novamente. Tem os comandos data aqui do sprite, né? Que aí tem o read aqui, que funciona. E tá aqui. O código assembly dele, tá aqui um trecho do código assembly. Aqui o início do código assembly, que ele começa a tratar aqui os on interval e o on sprite para colisão, e tudo funciona pelo temporizador. A gente tem uns recursos chamados traps, lá que a BIOS trata. E esses traps é bastante complicado entender lá os flags de ativação e desativação.
Mas basicamente, assim, o interval ou sprite de colisão, a BIOS fica lá no temporizador tentando detectar esses momentos aí do intervalo de tempo do temporizador, da colisão, e aí vai ativando flags à medida que ele detecta esses estados. E aí no seu código assembly você tem que ir e tentar ler esses flags. Por isso, quando eu utilizo aqui o comando onInterval ou onSprite aqui no Basic, o compilador ele gera algumas chamadas para checar o trap, para checar esses flags. A cada comando, a cada linha de comando que é rodada, ele vai lá e dá uma checada se ocorreu dessas interrupções que precisam ser capturadas, né? Quando ele detecta, e aí ele trata essas interrupções. Eu vou botar aqui o trecho do check traps para a gente ver. Deixa eu pesquisar aqui. Onde ele está implementado. Aqui é uma macro, aí quando ele vai checar, ele tem uma variável na BIOS que diz que conta quantas vezes que essas interrupções de traps rodaram, se tem alguma pendente, né, são as pendentes. Quando ele encontra, aí ele vai rodar um trecho lá de ponteiros de memória. Ele percorre uma tabela lá de traps, né, que tem um interval, que tem todos, tem um sprite, tem o key, on key, todos estão lá nas tabelas de traps. Nessa tabela de traps tem os endereços de memória que tem que ser executado quando houver detecção aí desse onInterval ou esse onSprite, né, da colisão. Aqui ele percorre essa tabela, quando ele tenta rodar o handle, né, o handle desse trap, está aqui. Ele vê os status do trap daquele trap específico, e se ele verificou que houve realmente a execução, ele vai e executa, dá um call aqui, um jump indireto para aquele endereço do trap que está sendo executado, que precisa ser executado. Vocês veem que isso aqui é extremamente complicado. Eu tive que dar uma olhada no assembly da BIOS para poder ver como é que isso funciona, mas está funcionando. Mas isso é bem interessante de entender como é que esse funcionamento. Não posso, aqui não caberia nesse vídeo explicar com detalhes, mas é mais ou menos isso aí. Existe uma tabela, essa tabela é preenchida pelo programa. Então, toda vez que tem uma linha de comando de um onInterval, por exemplo, aqui na linha 93, então aqui, tag 93, ele vai chamar a rotina do onInterval, e lá ele pega o endereço da linha do COSUB aqui, por exemplo, nessa linha 93, indo para a linha 230. Então essa linha 230, ela está nessa literal aqui, ou essa ou é a próxima. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. O endereço da linha 230 está nessa literal. E aí ele pega essa literal, o interval, e preenche esse endereço. Ele preenche aquele endereço que ele recebeu na tabela lá da BIOS, referente ao onInterval. Ele vai lá, bota aquele endereço, preenche algumas variáveis de intervalo, por exemplo, e aí a própria BIOS, quando estiver rodando o temporizador, quando detectar que aquele intervalo foi transcorrido, ele vai ativar um flag, e esse flag no programa em assembly, quando ele for ativado, o programa percorre a tabela novamente para descobrir o endereço que tem que ser rodado e roda aquele endereço. É uma coisa mais ou menos assim, mas é bastante, bem inteligente realmente. Quem bolou isso lá na BIOS realmente foi bem esperto, uma coisa bem interessante, mas é meio difícil de explicar o funcionamento, até foi difícil para mim para entender. Outra coisa interessante aqui, que foi implementada, é no comando play, que ele agora
ele faz um play direto, ele dá uma chamada direta no Basic, preenchendo uma série de variáveis, ainda não está perfeito, mas está bem funcional. Então o play ele já faz um play direto, sem muito trabalho. No Sprite ele faz a mesma coisa, no Sprite, para detectar colisão, ele também preenche a tabela lá de traps de Sprite, passando já, cadastrando lá o endereço da linha que tem que ser rodada quando houver a colisão. Também nessa versão nova aí do MSX/TOASM, eu fiz uma série de ajustes, corrigindo uma série de problemas de memória, de gerenciador de memória. Tinha os memory leaks aí, uns vazamentos de memória. Então eu corrigi. Basicamente, quando precisar fazer algum tipo de cálculo como esse aqui, por exemplo, esse cálculo ele tem passos intermediários, né? São vários. E nesses passos intermediários ele tem que criar variáveis temporárias na memória para poder fazer esses passos intermediários. Então eu criei uma fila circular de variáveis temporárias, e à medida que ele vai ocupando essa fila e ele vai acessando uma variável que já foi usada anteriormente, ele libera o espaço dessa fila circular, dessa variável temporária específica, para poder botar nova variável temporária. Essa fila circular, eu botei ela de tamanho 8, porque vários testes acho que foi um tamanho legal. Quer dizer, hoje o programa consegue manter 8 variáveis temporárias para poder fazer esse tipo de cálculo aqui, simultâneas. Eu percebi que se eu botasse uma fila circular maior, ele demora muito tempo para poder liberar o espaço de memória daquela variável temporária, então tem risco muito grande de haver um estouro de memória, né? Acabar a memória disponível. Já que por enquanto eu só estou usando a memória que está disponível sequencialmente aí no programa. Nas páginas de memória do MSX, eu mantenho a BIOS na primeira página, no primeiro segmento. No segundo segmento a Home Basic, depois o próprio programa Assembly aqui, e em seguida o que sobrar eu estou usando de memória. Eu pretendo depois fazer algum arranjo para poder usar outros segmentos de memória disponíveis, fazendo paginação, mas por enquanto eu não faço paginação. Então só tenho uma quantidade limitada de memória, que sobra mais ou menos uns 14 KB aí de memória para o programa rodar. Que, digamos de passagem, é até mais do que o próprio Basic tem para um programa Basic, né, para variáveis de memória do Basic. Mas eu consegui, assim, tinha uma série de bugs nessa fila circular de variáveis temporárias, e tinha uma série de bugs também no gerenciador de memória. Mas eu consegui também tirar esses bugs, debugando bastante, para toda a memória que está sendo alocada, ela tem algum momento que ela desaloca, então ela não houver uma falta de memória, porque está tendo muita coisa temporária na memória que não foi desalocada. Programas em Assembly, programas em C geralmente sofrem muito disso, de memory leaks. Então é um terror aí para quem programa nessas linguagens. Porque é bem delicado essa. Também teve um momento em que o programa sofreu com estouro de pilha. Quer dizer, ele começou a usar a pilha indefinidamente até estourar a capacidade da pilha do MSX. Pilha de endereços, né? Então tive que estar debugando até conseguir vencer isso também, descobrir o ponto que estava vazando, que ele estava alocando espaço na pilha e não estava desalocando. Tudo isso aí, esse último mês, foi uma briga aí grande para poder vencer esses detalhes e chegar a esse resultado, né? Mas aqui tá o programinha aqui, o Kata Meteoro aqui, na versão gráfica, 16 KB. Vou colocar ele para rodar aqui em MX1. E tá aí o programa, tá aí o resultado, depois de muito debug, depois de muito
resolver problemas de estouro de memória, de memory leak, de vazamento de memória, de pilha estourando, de memória circular e temporária também não funcionando adequadamente, de play de música que também estourava e não funcionava, de sprites que quando dava colisão ficava em loop, depois de uma série de situações aí, do interval que não rodava, muito debug e correção de código, chegou-se a esse resultado aqui, que está bem satisfatório para mim. Obviamente esse programa poderia ser bem melhor, né? Obviamente poderia ter mais ajustes aqui para ficar mais interessante, mas assim, como uma demonstração, acho que tá valendo já. Bem, senhores, é isso que eu tenho para mostrar para vocês por enquanto. Segue aí a saga aí de tentar fazer esse compilador reconhecer o máximo possível de comandos do BASIC e que assim consiga também gerar um programa cabendo na memória, no espaço de memória disponível que rode no MSX1 e por aí vai. Então, pessoal, até a próxima.